eu dei o tema geral porque eu acho que a gente tem que dar uma amplitude suficiente para se poder contemplar todas as dimensões dessa situação, né? Que é uma espécie assim de, de crença, né? Virou uma crença. Você não pega não se toma programa da TV aberta ou fechada, ou um editorial de um dos jornais, ou mesmo nas redes sociais, isso virou um mantra, uma crença. Então, eu defini o tema dessa maneira para a gente poder ser um pouco mais, ter mais liberdade de enfrentar essa questão, né? Que eu diria que é uma questão crucial nesse momento, que ela está definindo os rumos e desvios da política econômica, não é isso, Luiz Fernando? Já está gravando? Já está. Já está ao vivo. Já está ao vivo. Já está. Boa tarde a todos. Eu acho que tem muita coisa, né, aí no debate atual. Inclusive, estão falando agora, né, sempre quando a gente tem um momento, como aconteceu em 2002, 2003, aconteceu em 2015, nesses momentos de crise, de confiança, se fala em dominância fiscal. Né? Dominância fiscal é aquela situação em que a dívida pública chega numa tal magnitude que uma elevação da taxa de juros ela acaba sendo disfuncional, né? Porque ela supostamente levaria ela não teria efeito e levaria uma explosão da dívida pública. Né? Então, o Banco Central ficaria incapaz de utilizar esse instrumento, né? No momento que, normalmente, isso vem acompanhado de uma desvalorização cambial, como está acontecendo agora, né? Com possíveis efeitos inflacionários, né? E isso, em tese, obrigaria o governo a fazer um ajuste fiscal. Né? Eu acho que tem algumas questões aí, né? Duas questões. Eu acho que primeira questão, que eu acho que o mercado financeiro está querendo colocar o governo no corner. Claramente está querendo colocar no corner. Né? Então, está forçando, através de saída de capitais, o câmbio, a desvalorização cambial, né? Que já está aí com perspectiva do dólar bater a R$6, e já isso impactando nas expectativas inflacionárias para frente. E com isso, procurando obrigar o governo a fazer um ajuste fiscal, particularmente mexendo nos gastos obrigatórios, né? Alterando alguma coisa nos gastos obrigatórios para fazer o ajuste fiscal nesse momento. Então, assim, é uma situação bastante crítica, né, no certo sentido, né, porque a questão toda se o governo tem bala na agulha para enfrentar, né, o mercado. Quer dizer, que o mercado está fazendo chantagem, não há dúvida. Né, não há dúvida. Eu sempre digo que a agenda da Faria Lima, né, para a economia brasileira não tem nada a ver com a agenda de desenvolvimento para o país. Né? Eles não têm nenhum compromisso com o desenvolvimento do país. Né? Então, se tiver, como o André Esteves falou recentemente numa palestra em Nova York, né, dizendo que a política econômica do governo Bolsonaro foi excelente. Né? Então, aí tem uma outra coisa que também é importante. Né? O mercado ficou saudoso e viciado, né? No governo Bolsonaro. Porque o mercado financeiro quer? Ele quer liberdade para arbitrar, para especular, para ganhar dinheiro. Com mais liberdade, melhor. Né? Então, aí eles querem que o governo reverta a sua agenda, que não é nenhuma agenda tão ostensivamente desenvolvimentista,
até porque as restrições são grandes, né? As restrições, inclusive políticas, né? São grandes, então eu vejo essa coisa. Só dizer o seguinte, essa questão de dominância fiscal, né, sempre vem à tona, mas ela não se provou verdadeira. 2002, 2003, não houve uma... O Banco Central elevou a taxa de juros em 2013 lá nas alturas, isso não gerou um problema de dominância fiscal. 2015, 2016, idem, né? Então, isso é mais um desses terrorismos que ficam jogando, né, para aterrorizar o governo, né? Agora, eu acho, assim, só para esquentar um pouquinho a discussão inicial, que uma questão que o governo atual comeu bola, né, como os paulistas gostam de dizer, comeu bola não é uma expressão carioca, é uma expressão paulista, que é a questão da redução da meta de inflação. Assim, a economia brasileira era uma economia muito indexada, ainda tem muitos resquícios de indexação. Tá? Tem muita rigidez. Então, você pensar que o governo o Banco Central, você dá um mandato para o Banco Central, independentemente, aqui eu não estou falando, nem entrando em considerações com relação a quem é que está gerindo o Banco Central. Isso é outra questão, que é importante também, mas não é o que importa por esse argumento, né? Você dá um mandato para 3%, né, numa economia como a brasileira, né, no qual qualquer choque que você tenha, ele é transmitido, né, através dos mecanismos de indexação, aluguel, isso é indexação formal e informal, né, que a economia tem, plano de saúde, escolas, então uma série Então você acaba se tornando muito rígido, né, muito rígido. Eu acho que o governo aí criou uma camisa de força, que eu acho que ele perdeu, né, grau de liberdade aí na condução da política monetária, e que é importante, né? Nós ficamos com taxa de juros absurdamente elevadas. A taxa de juros absurdamente elevada, de novo, né, está causando todos os desequilíbrios na economia brasileira. Uma taxa de investimento baixíssima, uma restauração dos mecanismos de financiarização da economia, baseado na indexação financeira, uma dívida que ninguém fala, né? A despesa ausente. Qual é a despesa ausente da dívida pública? O custo financeiro, né? A dívida pública crescendo em boa medida por causa do impacto dos juros. Então, você desequilibra toda a economia. Né? Você desequilibra toda a economia. Então, eu acho que tem um conjunto de problemas, né? De pressão de mercado, etc., mas o governo poderia ter sido um pouco mais pragmático, né, e realista, e ter trabalhado com uma meta de inflação maior. Não estou dizendo que isso resolveria todos os problemas, mas daria um pouco mais de espaço para respirar aí, e poder diminuir esse impacto de uma taxa de juros que está, né, as expectativas são de inflação maior do que a meta, de 12 meses para frente, e isso está pressionando bastante o governo. Então, para a gente esquentar um pouquinho aqui o início, essas são as minhas considerações iniciais. Passa a bola para o Manfred. Manfred. Boa tarde. Boa tarde. Diga, professor. Não, eu queria fazer só um comentário sobre a exposição do Luiz Fernando, né? Sublinhando, sobretudo, o fato de que nós assinamos o manifesto pela redução da meta, não foi? Isso. Pois é. Eu acho que foi uma boa provocação, mas acho que nós precisamos fazer outras, porque a resistência
é muito grande. A gente precisa se dar conta do seguinte, que, como dizia um certo João Maynard Keynes, quando você forma convenções muito sólidas, né, é muito difícil de você ultrapassar essa resistência humana, né, a uma mudança na política econômica, né? Então você vê que nós lidamos às vezes com suposições, com projeções, etc. Isso tudo é muito importante para conformar a visão naquele dado momento. É isso que eu queria dizer, que é muito importante a gente olhar essa dimensão dessa, digamos, barreira que se formou contra qualquer movimento que pareça digamos, um exagero do Estado que não aparece, não é o que está acontecendo de jeito nenhum, o exagero do Estado com o gasto. Tá okay? Professor, antes de passar para o Manfred, deixa eu só fazer um rápido comentário. Eu acho que a gente tem que sair de uma certa passividade, né? Eu acho que... Também acho. Concordo com você. Tudo bem, é um governo de centro-esquerda que nós elegemos, né? O governo Lula, tudo, mas um momento crítico, né? de pós-Bolsonaro, uma série de questões aí políticas importantes, mas assim essas manifestações, né? Como a questão do aumento da meta de inflação, não é uma manifestação contra o governo, é uma manifestação a favor do governo, né? No sentido de sugerir caminhos, né, para que possa sair um pouco dessa sinuca de bico que estão querendo colocar o governo brasileiro na condução da política econômica. Concordo inteiramente com você. Vou mudar de sala aqui porque está difícil. Mas, Manfred, é a sua vez. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao professor pelo convite. O professor acho que me convidou porque conhece uma visão que eu tenho que é muito parecida com o professor Beluso, que a gente mal ouve na discussão econômica, que é a influência não do mercado financeiro em si, vamos dizer assim, os demos da Faria Lima, mas a influência do mercado futuro e derivativo na determinação de preço no presente. E isso é muito pouco discutido no Brasil, é bem discutido no exterior. E para fazer a minha inicial aqui, que eu trouxe alguns dados aqui para comprovar que talvez o futuro determine o presente e não ao contrário, eu queria aproveitar, professor Beluso, já que o tema é mercado financeiro e dívida pública, antes de entrar no Brasil, lembrar que o mercado organizado de dívida pública foi criado depois da criação do Banco da Inglaterra em 1694. Então, em 1694 foi criado o primeiro Banco Central inglês. Logo em seguida, o que fez o Banco Central inglês? Criou a dívida pública, instrumento de dívida pública. E o mercado organizado, né? Relembrando aqui, na reforma financeira 1964-65, Campos Bulhões, a primeira coisa que fizeram foi criar o Banco Central e o mercado de dívida pública, junto com a criação do Banco Central. Então, eu queria ler um texto rapidinho aqui, sem dar a data, né? A segunda consiste na construção de um primeiro sistema financeiro moderno capaz de melhor apoiar o crédito e a criação de mercados secundários de valores mobiliários, tanto a dívida pública como as empresas. Se eu não colocar a data, isso aqui parece que foi escrito no Valor Econômico ontem, isso é de 1711, de William Defoe, um texto que o professor Beluso me deu para ler há uns 2 meses atrás, para a gente escrever um artigo. Então, é de 1711. E a outra coisa interessante de 1711, que as pessoas às vezes esquecem a história, porque a história hoje não dá para transformar em dinheiro, então não se ensina mais nas escolas, né? Eu vou ler um outro texto aqui que poderia sair também em qualquer, na Bloomberg, na Investing,
no Dow Jones ou no Standard Poor's. As transações que se realizam no mercado contemplam, de fato, não só vendas normais, mas também, em medida não negligenciável, vendas a descoberto, contrato de opções, derivados financeiros, de conteúdo complexo e altamente especulativo. Isso aí é do século XVIII, né? E lembrar que as bolsas em Amsterdã e Antuérpia já também negociavam o mercado futuro. A diferença das bolsas de Antuérpia e de Amsterdã para hoje e desde o Banco da Inglaterra é um mercado organizado. Esse mercado só virou organizado com o advento do Banco Central e o instrumento de dívida pública, né? O Keynes, numa passagem no Teoria Geral, diz que quanto melhor for organizado o mercado, mais transparência você tem nos preços dos ativos. E aí, eu queria também colocar uma situação que a gente discute muito, né, professor? O mercado financeiro ele não é uma anomalia do sistema, ele é o próprio sistema, ele faz parte. Tanto que o Banco da Inglaterra foi essencial para a Revolução Industrial, tá? E o mercado de dívida pública foi essencial para criar o mercado de crédito na Inglaterra, para depois virar a City Londrina, o centro financeiro. Então, o sistema financeiro faz parte do próprio sistema, ele não é uma anomalia. E a outra coisa que eu também queria realçar, que a questão de ganhar dinheiro no mercado financeiro não é uma questão moral. Eu acho que o dono do supermercado, assim como o vendedor de bolo na porta do metrô, também quer ganhar dinheiro. E a outra coisa que eu queria realçar para depois a gente voltar aí, eu queria mostrar alguns dados da dívida pública brasileira, né? Que virou um tabu, né, professor? Se fala em calote de dívida pública, que é um absurdo. Eu queria realçar uma coisa que eu falei numa outra entrevista. O discurso do mercado financeiro é um só, mas as operações do mercado financeiro são completamente diferentes lá dentro. E eu posso, com a minha experiência de ex-trader, né? Eu sentei numa mesa de operação, eu tive num pregão com o telefone. Foi aí que conheci o professor Beluso, quando ele também sentou numa mesa de operação na corretora Convenção. E a gente aprendeu lá, né, professor, que o pessoal que decide a compra e venda ouve muito poucos economistas-chefes. Porque se eles ouvissem bastantes economistas-chefes, provavelmente quebrariam, porque eles não têm acertado quase nada em nenhuma previsão, com todo o arsenal matemático e estatístico e de linguagem que tem hoje de computador. E a outra coisa muito interessante é que eles são intuitivos, mudam de posição a toda hora, e uma coisa que o pessoal esquece quando critica o pessoal da Faria Lima, né? Para alguém comprar um ativo financeiro, alguém tem que vender, então tem que ter opiniões diferentes, tá? Então, eu ficaria rapidinho aqui para a Daniela entrar, professor, e depois eu queria, se possível, discutir um pouco mais a dívida pública. Não, acho que você colocou, como assim como o Luiz Fernando, colocaram muito bem as questões, né? O Luiz Fernando falou da dominância fiscal e você falou da dívida pública, que são questões, conceitos que nós temos que discutir. Certo? Temos que discutir para esclarecer. Eu não quero dar palpite agora, porque a palavra está com vocês, eu vou passar para a Daniela. Depois, quando terminar essa rodada, eu falo um pouco. Fala, Dani. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Professor Beluso, é sempre um prazer participar, né, de virtual ou pessoalmente de discussões, debates com você, também sempre com o Luiz, né, que já tem alguns, até já nem sei quando a gente começou a trabalhar junto, Luiz, escrever junto, e muito bom, e prazer, né, não conheci o Manfred. Então, eu estou, né, aqui em Geneve, agora, né, trabalhando na ANCTA, assim, acompanho, né, o que está acontecendo no Brasil, mas realmente o Brasil não é uma preocupação, né, para
para a UNCTAD, porque o Brasil está numa situação muito boa em comparação com, né, vamos dizer assim, Brasil e outras economias chamadas emergentes, né? Então, assim, hoje, né, as pessoas que não estão no Brasil, não estão vendo isso, não têm ideia, né, que isso está acontecendo, né? Que, assim, o que sai na imprensa é Argentina, né? Que o Milei, as loucuras, né? Mas o Brasil é um país que então é interessante assim, né? Ver daqui de fora, né? E também conhecendo agora mais situações de outros países, né? Em desenvolvimento, a gente também, né? Claro, eu sempre trabalhei com outros emergentes, América Latina, comparação, mas assim, agora eu estou trabalhando com países low income, low and middle income, ou seja, de países que realmente, né, são muito mais pobres e estão no estágio de desenvolvimento menor. Então, assim, é interessante, assim, dar uma outra perspectiva também, né? Então, até em relação a isso, foi uma coincidência, eu queria compartilhar com vocês, e foi ótimo essa introdução, essas citações do Manfred, porque eu voltei agora de um país que chama União de Comoros. Não sei se vocês sabem onde fica, são 3 ilhas, é uma antiga colônia francesa, que fica entre Madagascar e a África, e faz parte dessas Small Island Developing States, que é um grupo de países vulneráveis, né, da ONU, e é um projeto que tem o objetivo de ajudar esses países a mobilizar recursos externos para transição verde, né, adaptação e mitigação climática, porque são muito vulneráveis, né, aos choques climáticos. Então, assim, escolhemos o Comoros e Cabo Verde na África, e 2 países do Caribe, e um pouco assim, escolhemos porque é um CIDS da África e é também um Least Developed Countries. Então, assim, eu li coisas, sabia mais ou menos como funcionava o país e já sabia que eles não têm mercado de títulos públicos. Então, no século 21, 2024, nós fomos conversar no Banco Central como que é feito o financiamento monetário, política monetária, reservas. Pega-se o Brasil antes de 1964. Tá? E eles estão agora, né? O objetivo é criar esse mercado de títulos públicos. Né? Então, assim, eu fiquei um pouco assim, né? Meu Deus, né? Assim, eu já sabia que eles não tinham um mercado de títulos públicos, mas assim, quando você vai lá e escuta tudo isso, né? Você fica assim, nossa, como que pode ainda hoje, né? Ter países assim. Então, o interessante é que, claro, um país como que é? São os bancos, as reservas bancárias, né? O Banco Central estabelece a taxa de juros e você não tem esse problema que o Brasil tem hoje, né? Você tem outros problemas, claro, né? Mas só queria compartilhar com vocês, porque eu acho que muitas vezes a gente assim não tem noção, né? Da diversidade que ainda existe hoje em termos institucionais, né, da institucionalidade do sistema financeiro entre os países em desenvolvimento. E o Brasil está um pouco assim, em muitos aspectos, na outra ponta, né, porque é um país que tem um mercado de títulos públicos muito desenvolvido, o mercado financeiro desenvolvido, o mercado de derivativos muito desenvolvido. Acho que podemos falar que ainda é o mais líquido, mais desenvolvido dos países emergentes. Né? Então, assim, o Brasil, né, para uma brasileira ir lá, falou assim, nossa, nós estamos em opostos, né, Comoros e o Brasil. Mas o interessante também, né, é ver a diferença também do Brasil em relação a outros países em desenvolvimento que compartilham experiências, né, compartilham semelhanças como o Brasil, vamos chamar as economias emergentes. Né?
na nossa abordagem, só para que, né, eu, pelo menos, o meu principal professor disso foi o professor Beluz, né, que da hierarquia de moedas, né, o que a gente sempre enfatizou é que assim, a menor autonomia de política dos países em desenvolvimento, e aí dos países emergentes que estão integrados, né, no sistema monetário e financeiro internacional, decorre do fato, né, dessa posição assimétrica do sistema monetário e financeiro internacional, de não emitir uma moeda aceita internacionalmente, né, do fato dos fluxos de capitais serem determinados por fatores externos. Então, era o quê? Essa posição periférica no sistema, né, que estaria, né, restringindo a autonomia de política econômica. E o que hoje está acontecendo no Brasil? Não é essa, assim, tudo bem que tem influência, claro que tem influência, porque você está saindo do Brasil, os residentes, para a divisa-chave, né? Mas há essa supremacia dos mercados domésticos, dos investidores residentes. Ou seja, não é mais a ameaça de um ataque especulativo de não residentes. Né? Exatamente. Nós não temos mais problema, desde 2006 o Brasil é credor em moeda estrangeira. Né? O balanço de pagamentos hoje não é um problema como foi, né, nos anos 80, nos anos 90. E se a gente olha hoje, a participação dos investidores estrangeiros na dívida pública, peguei o dado, hoje é 9,3%. Nunca foi tão baixa, Daniela. Então, eu fiz o gráfico. Na verdade, ela foi mais baixa, sabe quando? 2007. Por quê? Só. Porque foi quando, 2006, o Lula, lembram, isentou de imposto de renda os investidores estrangeiros. E aí começou a crescer, mas um dado que, né, tinha tempo que eu não via isso, o pico foi em 2015. Foi 2015. E desde lá só caiu. Então, a questão hoje é que o governo ele é refém dos mercados e dos investidores domésticos. Não é mais os investidores residentes. E isso, a gente sempre... o que a gente viria? Claro, a gente vê isso como uma característica positiva, porque quanto maior a participação dos investidores estrangeiros no mercado doméstico, né, maior é a vulnerabilidade do país à saída súbita e a questão do original sin redux, né, que até a gente lá no observatório trocou comentários sobre isso e tem nosso artigo recente, meu, do Luiz e da Bárbara. Mas, então, a gente tem uma situação, né? É claro que essa questão do poder do mercado no Brasil vem de anos, né? Mas a gente tinha também uma vulnerabilidade externa muito elevada. Né? Agora, o que agrava isso, assim, é que a abertura financeira continua sendo um fator condicionante disso, porque há a liberdade de saída dos residentes. Então, quando você se integra na globalização financeira, é uma via de mão dupla. Né? Você tem a vinda dos não residentes, que no caso do Brasil ainda hoje está muito pequena, então não é por aí, né, que há uma fonte de vulnerabilidade, mas você também liberaliza a saída de capitais. Né? E é por esse instrumento que você também tem a especulação e a desvalorização do real. Então, e claro, voltando para a hierarquia, claro, o fato da minha moeda não ser aceita internacionalmente, claro, eu vou para o dólar e estou bem lá. É claro que a hierarquia continua condicionando isso, mas é de uma forma menos direta, né? É um canal que não é o canal tradicional. E, no caso, mas o que a gente vê também aí, no caso do Brasil e outros emergentes? Tem outros países emergentes que têm uma
participação muito maior dos residentes, dos não residentes, como o Peru, quase 30%, o México acho que está uns 20%, etc., mas não tem o poder financeiro que tem no Brasil os bancos e os fundos de investimento. Né? E aí, só para terminar, também lembrando do Keynes, né? Lembram naquele debate do Keynes sobre a decisão do retorno Beck 1914 da paridade? Né? Ele, acho que era um artigo. 14 ou 18, Dani? Oi? 1914 ou 18 que foi essa? Não, era para voltar para. Não, aí a Libra eles voltaram para a paridade antes da guerra. Foi a decisão do Churchill. Exatamente, as consequências, é exatamente isso, as consequências do Mr. Churchill. Então, o que o Keynes falou? A questão é da relação de poder entre credores e devedores, não é isso, professor Beluso? O que ele estava discutindo naquele caso era a coisa do câmbio. Então, peraí, quem que está decidindo aqui? Quem que está se beneficiando? São os credores e a City de Londres, o poder financeiro de uma libra apreciada. Né? Então, assim, fazendo uma transposição para o Brasil, é isso que existe hoje, é esse poder financeiro, né, desse sistema financeiro que, ao contrário do mexicano e do argentino, que foram enfraquecidos por causa da inflação, né? E a nossa institucionalidade da moeda indexada, fez o quê? Que você fosse cada vez mais... Né? Esse setor financeiro foi cada vez mais se expandindo, ganhando força, e a gente chegou nessa situação. Então, assim, é um pouco para colocar como tem vários condicionantes aí históricos, né? Assim, tem a nossa posição na hierarquia, mas você tem vários condicionantes históricos que explicam, né, por que a gente tá nessa situação hoje. O Beluso caiu, hein? Porque ele Desculpa, tocou o telefone. Eu acho que foram colocadas questões muito, muito relevantes, né? Entre as quais nós estamos observando uma mudança de eixo da assimetria entre moedas, né? Vocês vejam que eu escrevi um artigo com o Manfred, chamado, que teve um título curioso, que era o título falava do mandrake, né? Porque nós falávamos do mandrake, porque o que aconteceu é que, como o mercado financeiro brasileiro, isso é a minha suposição, né? O mercado financeiro brasileiro tem um desenvolvimento mais complexo do que, em geral, dos países emergentes, né? Você fez uma transposição, é o que nós dissemos, né? O de fora virou o de dentro. Então, a maior parte dos derivativos, né, eles estão destinados a apostas no câmbio e nos juros, a maior parte. Né? Estou dizendo besteira, não? Câmbio e juros. Agora criaram até um derivativo chamado Copom, né? Que eles apostam nas decisões do Copom. Enfim, pode tudo. O que eu quero dizer é que você trouxe para dentro do país, então o volume o valor, digamos, nocional dessas operações, falando nocional porque elas não significam necessariamente que você vai liquidar as posições no seu valor total, mas na diferença entre o que eles apostaram, etc. Então, isso é muito peculiar do Brasil, muito peculiar. E você, Daniela, apontou uma coisa importante, é que nós temos as reservas. Então, na verdade, nesse caso, as oscilações nos movimentos de capitais têm menos importância do que as apostas domésticas, feitas e liquidadas em reais.
Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, que não está ainda no ecrã, digamos, desculpa a palavra ecrã, no ecrã da maioria dos economistas, a não ser de nós mesmos aqui, né? E nós precisamos expandir isso para ampliar a discussão, porque eu falo com um economista convencional, ele fica olhando para mim assim como se estivesse vendo o diabo. Ele não consegue entender o que eu estou falando, certo? Então, eu vou voltar, depois dessa minha caminhada trôpega pelas coisas, eu vou voltar ao Luiz Fernando para que ele faça suas considerações. Tá ótimo. Bem, eu vou fazer, na realidade, agora minhas considerações em cima do que a Daniela e o professor Beluso, né, e o Manfred falaram. Assim, o quadro que particularmente foi colocado aqui, né, é um quadro interessante, porque se a gente compara, por exemplo, o Brasil com a Argentina, o Brasil tem condições bem melhores que a Argentina. O Brasil emite a sua dívida domesticamente, moeda própria, né, como a Dani ressaltou, atualmente, inclusive, com uma baixa participação de não residentes nessa dívida. Então, é uma dívida eminentemente doméstica. Então, a princípio, né, ele não teria problemas, né, de rolagem, de colocação da sua dívida pública. O Brasil é credor líquido, né, ele tem um nível de reservas maior do que a dívida externa pública, né? Então, por exemplo, nós temos uma desvalorização cambial, como está ocorrendo agora, isso tem um efeito redutor da dívida pública líquida do governo, né? Coisa que ali, quando teve aquela crise de confiança de 2002, 2003, não ocorreu, ou tivemos em 99, outras ocasiões, né? Quando nós éramos devedor líquido. Temos um nível de reserva cambial que é dos maiores, certamente é o maior da América Latina em relação à PIB, né? Não estou nem falando em termos absolutos. Né? Então, a gente tem uma série de elementos aí, né, que aumenta, digamos assim, e temos a Dani ainda falou a questão do balanço de pagamento, que está facilmente administrável, né? Déficits financiados com investimento direto estrangeiro, né? sem maiores problemas. Então, temos um quadro bastante positivo nesse sentido, em comparação com outras economias emergentes, né? Por outro lado, temos essa questão que é a questão da abertura financeira. O Brasil foi bastante, não só bastante profundo na sua abertura dos fluxos capitais, mas como ele também tem um sistema financeiro relativamente, para uma economia emergente, bastante sofisticado, né, com um mercado de derivativos bastante desenvolvido, né, e um poder, né, fundos de investimento, né, o empoderamento desses fundos de investimento. Então, a gente fica assim, com capacidade, né, de especulação muito, muito forte. Né, o que a gente está vivendo, né, nesse momento agora, né, essa queda de braço, né, do mercado com o governo, tentando colocar o governo no corner para fazer um ajuste fiscal nos termos que o mercado está colocando. O que é curioso é que, se a gente olhar o crescimento do PIB, né, do ano passado e as projeções para esse ano, foram o PIB bem acima das expectativas de mercado. Né? Então, a economia cresceu. No ano passado, cresceu, vai crescer nesse ano, né, com um crescimento aí por volta de 3%, que na atual conjuntura é um bom crescimento. E um dos elementos que
permitiram esse crescimento é a expansão fiscal, né? Não é uma grande expansão fiscal, ninguém está falando de descontrole fiscal, mas teve um aumento, né, da Bolsa Família, ampliação de Bolsa Família, voltou o aumento do salário mínimo, né? Então teve uma série de elementos aí que permitiram, né? Assim, eu acho que o grande problema da economia brasileira, né, é que o stop and go. Né? Essa economia começa a crescer, né? Aí já começa a vir também esse discurso do mercado de que uma economia que cresce a 3% está acima do crescimento do produto potencial, e, na realidade, o produto potencial ele é uma mensuração, né, a partir do comportamento passado, né, da economia. A gente tem, desde 2014, que a economia está crescendo em patamares baixos. Né? Então, é natural que você vai mensurar o PIB potencial, através de um filtro HP, por exemplo, ele vai dar um PIB baixo. Isso não quer dizer que a economia brasileira não tem a capacidade de crescer mais. Né? Eu gosto muito daquela expressão do Kalec, que diz o seguinte: o longo prazo ele é uma sucessão de curto prazos. Né? Então, a grande dificuldade que eu acho que a gente tem no Brasil é manter uma política econômica, né, com os instrumentos adequados de política monetária, política fiscal, política cambial, que mantenha, né, a economia crescendo de forma sustentada. Né? Não fique crescendo, né, com voo de galinha, depois desacelera. Né? Então, assim, as indicações, está numa que eu estou chamando de sinuca de bico, né, que com essa taxa de juros que tá aí, né, que ela tem, ela impacta, né, para frente, né, daqui 9 meses, e com o governo fazendo algum tipo de ajuste fiscal, possivelmente a economia vai desacelerar no ano 2024. Quer dizer, a gente começa a ter um ciclo de crescimento. O investimento começa a reagir a esse ciclo de crescimento. Né? Aí você vem com uma política de juros, vem com um conjunto de política econômica que contrai a economia desacelera, os investimentos caem, a gente fica, né, nesse voo de galinha. Né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Né? Como articular um conjunto de instrumentos de política econômica, né, que dê sustentação, né, quando o Keynes falou, né, já que está sendo citado aqui o Keynes, né, o Keynes falou da socialização de investimentos, né, na teoria geral, capítulo 24, né, ele estava falando não só assim, um papel crucial do gasto público, que não é um mero política fiscal contracíclica, né? A política fiscal tem que ser contracíclica, mas você tem um papel crucial também do investimento público, né? em caráter permanente, né? Para evitar a volatilidade da demanda efetiva na economia. Né? E, por outro lado, você tem que ter uma sinalização também da política monetária e da política cambial que favoreça, reduza as incertezas na economia e favoreça o investimento privado. Nada disso tem no Brasil. Tem uma dificuldade enorme, né, de construir, né, uma política econômica que dê uma sustentação, um crescimento mais robusto. Fico por aqui nessas segundas considerações. Obrigado, Luiz Fernando. Você levantou várias questões que são importantes, que uma delas é a discussão a respeito da forma de construção do produto potencial, não é? Que é uma construção que acaba regulando, eu sempre costumo comparar, é o cadáver regulando a vida. Né? Então, essa questão é muito importante. Isso domina o debate do produto potencial. Como é que ele é construído? Ele é construído
numa suposição de pleno emprego, de, na verdade, estabilidade de preços, etc., etc. Ou seja, são ficções. Aliás, falar em ficções, né? Essa situação da nossa taxa de câmbio e juros, né? Movido pelas expectativas a respeito da valorização e desvalorização do real e da necessidade de impedir uma desvalorização mais forte, nós chegamos à cúspide do capital fictício, como dizia um tal de Karl Marx. Capital fictício, não é isso? É o capital fictício que para o Marx não queria dizer que ele era inexistente, mas, ao contrário, que a ficção, que é constitutiva, dominava as decisões que impactavam a economia da vida das pessoas, que regulava a vida das pessoas. Não é isso que eu estou falando em propriedades? Fala, Manfred. Professor, não, está falando a verdade. Eu gostei da definição do PIB potencial. Você teria um mapa hiato do produto, né? É o hiato do produto, é. O hiato Seria do o que? O produto caminho para o diabo? O caminho para o o diabo? negativo, o positivo e o negativo. Agora eles estão sugerindo que nós estamos já naquela etapa do hiato positivo. Você não percebeu? Não, Estão eu tô sugerindo ainda na fase do crowding out. Se a gente vai para o paraíso ou para o inferno, porque um não pode ter os dois. também. Também tem um crowding out. É isso mesmo. É outro conceito inacreditável, manejado pelos economistas convencionais. Mas hoje eles estão dizendo que o hiato do produto está se tornando, o hiato potencial está se tornando muito perigoso. É, Daniela, eu tô com inveja com o pessoal das Três Ilhas, porque a vida lá deve ser um tédio. Porque a Globo News e os outros canais e os economistas de banco não podem falar que tem risco fiscal lá todo dia e que vai para calote da dívida, porque a relação dívida-PIB vai explodir em 2045, talvez numa odisseia no espaço, né? Então, eu acho que deve ser muito tediosa a vida lá nas ilhas. A única coisa que deve ter lá é o problema climático. Mas esse problema eles não têm diariamente para discutir, né? Então, assim que eles criarem o mercado de dívida pública, a gente pode exportar alguns economistas daqui para lá para eles terem um pouquinho de debate fora o risco climático, né? Então, eu queria comentar, professor, três coisas, né? A primeira, a Daniela ressaltou bem a baixa participação dos estrangeiros na dívida pública. Então, a possibilidade de um ataque especulativo de fora para dentro pela dívida pública é nenhum. Agora, não sei como, hoje em dia, né, professor, está difícil imaginar, mas o residente nacional fazer ataque especulativo na própria dívida, eu acho que nem Divan de Freud conseguiria explicar. E aí é uma coisa interessante, eu fui pesquisar esse ano quanto teve de resgate da dívida pública esse ano. Teve 2 bilhões de resgate em junho, né, que foi o caso daquelas NTND do passado. E é muito interessante, todo dia eles alarmam as pessoas dizendo que a dívida pública vai para a insolvência, mas nenhum resgatou absolutamente nada de suas tesourarias. Mesmo porque, se eles forem fazer um resgate nas tesourarias, eles vão destruir o próprio sistema do mercado financeiro. Então, essa é uma questão interessante. Eu fui levantar os dados da dívida esse ano, e os resgates são mínimos. Quer dizer, foi aquela NTND, a Daniela não estava aqui, uma do passado, viu, Daniela? Aquelas cambiais que, sabe, do tempo do Fernando Henrique, que foi vencer agora. Fizeram o maior alarde no dia, foi esse o grande resgate desse ano. A outra questão é o seguinte: o fato dos não residentes ter pouca participação hoje na dívida pública é o inverso da grande participação dos não residentes no mercado derivativo no Brasil. Então,
Hoje eles atuam aqui dentro e os economistas ainda não entenderam em reais. Em reais. Então, por exemplo, depois, se tiver chance mais tarde, eu mostro aqui. Eu ainda recebo o mapa de negociação diário aqui dos contratos futuros, né? Então, para o pessoal ter uma ideia aqui, a posição dos estrangeiros no dólar futuro dá mais ou menos 76 bilhões de reais. Isso não quer dizer dinheiro, mas contrato. E eles têm uma posição hoje no DI futuro mais ou menos de uns 100 bilhões. O mercado nosso, você falou muito bem, Daniela, o pessoal às vezes não sabe, o mercado financeiro e futuro nosso, principalmente a B3, é a terceira no mundo, né? Às vezes é a quarta em derivativo. Se colocar em dólar, diminui, mas é a quarta. É o mercado mais líquido depois de Chicago, de Londres e Hong Kong. E uma outra coisa interessante que, quando se fala em câmbio, aí eu queria trazer uma coisa dos modelos, né? O grande modelista do Goldman Sachs, essa semana passada, ele falou o seguinte: pelo meu modelo, a moeda brasileira não deveria estar tão desvalorizada. O outro modelista, que eu não vou citar o nome aqui, de um grupo que participa, falou que a moeda, pelo modelo dele, deveria estar 4,50. Porque os modelos dos economistas tradicionais, eles estão vendo a balança de pagamento e o fluxo normal de moeda estrangeira. Que Muito bem. no nosso caso, quando eles olham a balança comercial brasileira, o investimento direto, fala, eu não estou entendendo porque o câmbio chegou a bater ontem 5,73 no futuro, hoje está 5,70 novamente. Eles não estão entendendo porque pelo modelo tradicional, pelo fluxo de dólar spot, dólar físico, a moeda brasileira deveria estar mais valorizada do que está, fora a diferença de taxa de juro absurda. Tirando a Rússia, que eu não conto, pela questão das sanções, nós somos a maior taxa de juro real do mundo. Então, pela arbitragem de juros, deveria estar entrando dinheiro aqui. E eles não estão vendo o dinheiro entrar na conta financeira. E eles não estão entendendo porque a moeda está desvalorizando. Porque eles não precisam mais entrar na conta financeira. Eu tenho os bancos estrangeiros aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, e eles ganham dinheiro, operam contra ou a favor a moeda nacional, contra ou a favor a taxa de juros no mercado futuro, em reais, com liquidez diária. Então, a economia, a macroeconomia convencional não está conseguindo explicar mais muita coisa. Inclusive, por que a moeda brasileira está tão desvalorizada. O argumento aqui, né, em geral, né, professor Beluso, é o argumento do ministro da propaganda do Partido Nazista, que o Goebbels dizia: você conta uma mentira 1000 vezes e ela vira verdade. Todo santo dia é o risco fiscal. Agora, eu comprar contrato para fazer hedge lá fora com a minha moeda, ou fazer um swap, será que é só especulação ou a proteção sobre o futuro? O que isso tem a ver com risco fiscal, por exemplo? Como é que eu dimensiono quanto disso tem a ver com risco fiscal? Então, aqui, por exemplo, a explicação sempre é o risco fiscal. E aí é muito interessante a Daniela falar a visão que eles têm do Brasil no exterior, né? Porque, por exemplo, vários analistas de bancos estrangeiros estão dizendo que a Bolsa Brasileira está muito barata. E aqui dentro, quem mora aqui dentro e não lê as coisas no exterior, pensa que o Brasil está no fim. É um negócio muito interessante. Quem não tem acesso ao Financial Times, quem não tem acesso ao Wall Street Journal, onde realmente se discute economia, quem mora dentro do Brasil e vê as notícias, os economistas falando, ou ele pega um barco e vai lá para as Três Ilhas, porque lá não tem dívida pública, então não tem problema de calote, mas também ele não tem liquidez diária como o Tesouro Brasileiro e recompra garantida, qualquer valor, isso é um dos poucos tesouros no mundo. Então as pessoas não sabem. Se eu quiser vender 1 bilhão de LTN hoje e eu não tiver comprador no secundário, o tesouro me compra. Né? Garantia de liquidez. O tesouro americano não dá garantia de liquidez, só quando tem crise.
né? E as pessoas não sabem. Então, é muito interessante você falar de fora, porque aqui de dentro você precisa fazer um enorme esforço mental, porque senão, ou você vai para um ansiolítico, ou para o suicídio, ou você acha que o Brasil vai acabar. E é muito interessante isso daí. Agora, ao mesmo tempo, eles não estão conseguindo explicar a desvalorização do mercado futuro, que infelizmente atinge quem tem que fechar um contrato de exportação e importação. Esse vai ter que pagar ou receber. E eles não conseguem entender o que está acontecendo. Tá? Agora, com uma posição de 76 bilhões, o mercado aqui em dólar para os estrangeiros é pequeno, apesar de líquido. Né? Se você comparar, né, eu estava pegando dados de negociação de títulos corporativos nos Estados Unidos, que seria um CDB aqui, mais ou menos, que seria um CRI, CRA, LCA, está em 11 trilhões de dólares. É outro mundo. Agora, eu posso apostar nos juros, no câmbio, no Treasury americano, no índice de Chicago, na Bolsa Brasileira em reais, sem trazer ou mandar dólar nenhum. Um sócio da Warren falou, e foi capa no Valor semana passada, fuga de capitais no Brasil. Então, assim, por quê? Porque esse ano aqui os estrangeiros tiraram 30 bilhões em ações. Só que ele não viu que nos últimos 2 anos os estrangeiros, só eles compraram ações. Então, eles tiveram lucro, eles venderam. Então, assim, onde é que está a fuga de capital? A expressão foi fuga de capital. Uma pessoa que lê fuga de capital, né, acredita. Agora, o que eu acho mais interessante para terminar, para poder a Daniela, é os DIs futuros. Ontem bateram 13%. Se você pegar a posição dos bancos na B3, eles estão vendidos mais ou menos no juro. Eu não tenho os prazos, porque eu não trabalho mais em corretora, mas eles estão vendidos em juros em 4 milhões e 500 mil contratos. Isso aí dá mais ou menos 300 bilhões. Isso não quer dizer em dinheiro. Provavelmente eles estão vendidos no juro longo, porque o juro no curto é 10,75. Quantas operações são proteção de tesouraria? Quantas operações são swap de proteção? E quantas operações eu aproveito a oportunidade? Eu pego aqui a 11 e vendo no futuro a 13. A questão é, quando vai a 13, força o Banco Central, essa é a minha questão, que eu discuto muito e o professor Beluso concorda, né, professor? Se o rabo abana o cachorro, se o cachorro que abana o rabo. Já Quando o escreveu juro muito. vai a 13, porque alguém comprou, alguém puxou o DI futuro, força o Banco Central a aumentar a Selic. Ao forçar o Banco Central a aumentar a Selic, como a maioria das tesourarias desde março estão comprando LFT, a dívida aumenta na LFT só porque o juro aumenta. Tanto que ela estava com participação de 38%, depois 43%. O número de junho não é muito diferente, está em 48%. Né? Então, depois, se puder voltar, eu queria discutir a dívida brasileira, porque ela é atípica, ela tem uma parte móvel, parece uma sanfona, ela pode aumentar ou diminuir, porque a turma acha que dívida é uma coisa só, tudo pré-fixado, porque a dívida também virou um negócio assim meio futebol, né? Todo mundo fala da dívida, da dívida, da dívida, da dívida, eu acho que as pessoas não conhecem nem o que faz parte da dívida pública brasileira. E só fazer uma pequena observação que o Luiz falou no começo, e o professor Beluso emendou, no tempo da hiperinflação, antes da URV e do Plano Real, é muito interessante. O sistema não desorganizou porque todo mundo correu para os títulos de correção monetária da dívida pública. E se não tivesse dívida pública, eu não sei se o Brasil não teria virado uma grande Argentina. E a grande desgraça argentina, que é um caso para todo mundo estudar como destruir sua moeda nacional, é a Argentina, né? O grande drama da Argentina, ela não tem financiamento interno, porque morreu a dívida pública argentina, porque ninguém confia. Ela não tem
política de mercado aberto. Então, ela é obrigada a se financiar no exterior. Né? E ela não tem. Quem vai comprar título da dívida pública argentina? O Hugo Chávez, um tempo, comprou. Né? E quem? Não tem mercado de título da dívida pública, então o governo, seja ele qual for a Argentina, ele não tem um instrumento de financiamento. Ele depende exclusivamente de financiamento externo. Né? Então, assim, é muito gozado, porque hoje a dívida é um problema, vai para calote, mas se não fosse os títulos indexados no tempo da hiperinflação, que não desorganizou o sistema, era gozado, né? Todo mundo corria às 4 horas da tarde, era a fila de office boy para depositar dinheiro para aproveitar os 3%. Aí ninguém ficou com medo que a dívida era indexada. E naquele tempo, por incrível que pareça, se vocês pegarem lá, a dívida corria, às vezes, toda em 3 meses. Às vezes em 2 meses. Quer dizer, e hoje estão falando que encurtou o prazo da dívida, que está numa média de 4 anos. Quer dizer, 4 anos, já tivemos uma média um pouquinho maior, já chegamos, acho que se não me engano, a 7. É uma vitória para o Brasil, porque nós somos do tempo que a dívida corria, às vezes, todinha em 3 meses, 4 meses. E o sistema financeiro não desorganizou. Será porque ele nos organizou? Porque nós temos um mercado de dívida pública altamente sofisticado ou não? Desculpa, me estendi, professor Beluso. Não, foi muito bom. Dani, é você. Ah, não, então, só complementando o Manfred, essa questão dos É, derivativos, né? É que eu estudei muito derivativo de câmbio, no Brasil, mas a questão da alavancagem, né? É muito mais interessante, ué. Você não tem que colocar nada, né? Assim, ou seja, para eles, para o derivative carry trade, ele é muito, muito mais lucrativo, né? E é inclusive o que explica também, né? Porque depois da inserção do IR não cresceu tanto, né? Porque eles preferiram ficar fazendo o derivativo carry trade, né? Muito, muito melhor. E isso é uma questão que é muito, é a especificidade do Brasil mesmo, da liquidação em moeda doméstica, né? O que no exterior é jabuticaba, mais um jabuticaba, né? Mas isso também dá mais autonomia, né? No momento de, sei lá, de fuga de capital, de crise cambial, dá mais autonomia. Então, assim, é muito né, uma moeda, os dois lados, né? Tem vantagens e desvantagens, né? Mas e uma outra coisa que você comentou, que eu já tinha comentado antes, concordo totalmente. Assim, a moeda indexada, se a gente fosse escolher dolarização, muito melhor moeda indexada. Né? No México, o sistema bancário foi estatizado. Né? Na Argentina, desintermediação financeira. Mas a questão é que aí o outro lado da moeda é que a gente tem um setor financeiro, esse mercado, que ele é muito forte. Né? Então, é isso, né? Nós que somos da tradição marxista keynesiana, é tudo as contradições. Uma questão que eu queria comentar, você falou dessa, eu não sei se você estava se referindo à LFT, que você estava referindo, que é 48%, sim. porque aqui, segundo as estatísticas fiscais, lá, aquela nota para a imprensa, eu olhei, porque eu falei assim, gente, quanto está a participação da Selic, né? Porque a gente sabe que tem isso, assim, que tem quando a política monetária, né, a taxa de juros está caindo, a tendência é os pré-fixados aumentar, e quando a política monetária, Exatamente. né? E aí, a Selic hoje, total, incluindo as compromissadas, aí eu fiz a conta assim, então, incluindo as compromissadas, está 77%. No E total, excluir do total.
a Selic, por indexador, né? Não por LFT, etc. Por indexador. Então, é 77% da dívida líquida total, é Selic, e do governo federal, então, se exclui as compromissadas, é 61%. Então, assim, a gente voltou para uma situação, eu não sei quando que foi isso, mas eu lembro quando a gente estava lá fazendo política econômica e foco, né? Que era elevada sim, mas isso aí caiu muito, eu lembro, tinha momentos que eu não lembro assim, as porcentagens, mas hoje voltou a ser o principal. Sim. Você me permite uma parte? Claro. Rapidinho. Primeiro, né, nós estamos com um dos criadores da LFT aqui, professor Beluso e André Lara Rezende, para o pessoal que não sabe. Era da LBC, né? Naquela época. Era a letra do Banco Central, não era? Mas um dos criadores da LFT, um dos criadores da letra financeira do Tesouro está aqui, professor Beluso, junto com o André Lara. Eu peguei, e a outra jabuticaba, Daniel, aproveitando aí, só para te fazer voltar, a gente joga as compromissadas como dívida. Isso é um problema sério, porque É um instrumento de política monetária. Exatamente, não é para entrar como dívida. Não é para entrar como dívida, e se você olha vários países, né, não entra. Eu lembro ainda, quando eu estava ainda na Unicamp, antes de vir para cá, a gente fez uma pesquisa para o IPEA, tinha toda essa discussão da institucionalidade. E aí também tinha, naquela época, a discussão também dos swaps, né, como contabiliza. Aí eu lembro, um argumento era, eu falei, gente, tem que mudar isso, né? Aí um argumento era que não, mas aí se mudar, o mercado vai falar que lembra da artimanha fiscal, aquilo que acusaram a Dilma? Como que pedalada. Pedalada. Aí vão falar que é pedalada. Mas a questão é o seguinte, qual que são as best practices? Não é isso que tem que usar? Nós não estamos seguindo as best practices. Então, assim, tem coisa exatamente que a gente podia mudar. E por que não muda? Né? Nós não estamos indo contra as best practices. Né? Mas a questão que eu queria levantar, e claro, eu não tenho a resposta, mas é o que a gente tinha que pensar, e talvez vocês tenham muito mais algumas respostas. O que fazer para mudar essa situação? Essa é a questão. O que fazer para Daniela, reduzir essa supremacia, não é? Já que está perguntando, eu vou dar aqui a minha opinião, meu palpite. Né? A situação é bastante angustiante e eu diria que esdrúxula, porque a nossa live foi muito rica. Ela apresentou várias dimensões dessa questão fiscal, né? Vocês disseram coisas, na verdade, muito importantes sobre a natureza da dívida pública brasileira, a existência de reservas parrudas, etc., etc., que estão, e além disso, a maior complexidade do sistema financeiro brasileiro, não é? Nós desenvolvemos isso e alguém apontou, vocês apontaram muito bem, que a indexação ela jogou pelos dois lados. Por um lado, ela impediu que você tivesse uma explosão da hiperinflação, como aconteceu com a Alemanha, ela segurou a hiperinflação e, ao mesmo tempo, impulsionou. Parece curioso, mas é verdade, né? Então, não tinha inflação inercial. A inflação inercial nunca existiu, se vocês me permitem. Inflação inercial, até um amigo meu, que era um partidário fanático da inflação inercial, quando eu disse a ele, falando da aceleração, ele falou, não, mas isso é inércia aceleracionista. Eu falei, então tá bom. Você está desmentindo Isaac Newton, né? O conceito de inércia. Mas o que eu queria acentuar é que, e falar, antes da gente
vou passar mais uma vez a palavra para rapidamente vocês terminarem. O que eu queria dizer é que, entre essas idas e vindas, o que é importante nessa nacionalização do movimento de capitais, que é uma nacionalização do movimento de capitais, né? Isso significa que nós vamos chegar a um conceito de moeda internacional muito sofisticada, que é a ideia da... Não é a ideia, é a constituição do conceito de moeda. Porque é o conceito de moeda, vou ser hegeliano aqui, chatear vocês. O conceito de moeda internacional é que é prevalecente, independentemente dos instrumentos. Mas é o conceito que prevalece. Qual é a moeda de verdade? Qual é a moeda de verdade? É a moeda reserva. Essa é a moeda de verdade. As outras todas são experimentações, às vezes, mal sucedidas. O que eu quero dizer? Se realiza o conceito de moeda. Isso está muito claro na concretude das operações de derivativos, está certo? Eu estou falando besteira. Então, eu queria, na verdade, assinalar isso. Luiz Fernando, você tem alguma coisa a dizer? Sim, comentar um pouco o que o Manfred falou, né? E o que o professor Beluso também. Sem dúvida, a dívida pública ela teve uma função durante a alta inflação, né? Tem aquele famoso artigo que o Beluso escreveu com o Julinho, né? Da polarização da riqueza, né? Que aquele foi o momento, né? Particularmente ali do final do governo Sarney, era um momento mais crítico, né? Se você saísse, né? Aquele montante de recursos fosse para ativos reais, a gente entraria numa hiperinflação, né? Mas o fato é que a criação da moeda indexada evitou a dolarização da economia brasileira, como aconteceu na Argentina, né? Como o Manfred bem apontou, né? Agora, a questão interessante é que, após o Plano Real, que inicialmente, né, a dívida pública, ela, no início do Plano Real, era uma dívida pública predominantemente pré-fixada, mas de muito curto prazo, né? Aí, quando veio a crise mexicana, tudo bem, ainda o governo fez, o Banco Central passou a adotar um regime de crawling-peg. Depois veio a crise asiática, em 97. A partir dali, houve uma mudança no perfil da dívida pública muito rápida, né, de uma dívida prefixada para uma dívida indexada à Selic, e, na época, também tinha uma participação importante da dívida cambial, né, ligada à taxa de câmbio, né? Então, o governo concedeu um hedge contra a desvalorização cambial e contra elevações de taxas de juros, né? Ali dava uma crise, o governo jogava uma taxa de juros para lá em cima, né? Então, depois tivemos toda aquela crise de confiança ali, 2002, 2003. Certo? Depois, vamos lá, houve um período, né? Eu acho que a gente negligencia isso, né? Mas a gente teve um período de uma certa normalidade, que foi ali de 2004 a 2013, né? A economia passou a ter um crescimento econômico mais robusto, né? Uma média aí de uns 4%, para a economia brasileira ultimamente tem sido bastante elevado. Alguma redução da taxa de juros, houve uma mudança na composição da dívida pública, chegou a bater, Dani, a participação na dívida pública, sem considerar as compromissadas, chegou a bater na composição total algo ao redor de 24% da dívida silicada, né? Então, eu lembro que caiu muito, né? Caiu muito. Agora eu olhei e falei, caiu muito, né? Aí depois teve esse movimento. Quando chegou em 2015, né, tivemos aquela crise. Foi uma crise
econômica, uma crise política, né? Uma conjugação, né? Muito pesada, né? Lava Jato, uma série de coisas ali. E ali também, mais uma vez, as LFTs cresceram de forma significativa, né? E com isso, inclusive, os bancos puderam lucrar bastante, né? Então, e está acontecendo de novo isso, né? Está acontecendo de novo agora, no momento, o mercado pressiona, né, com relação à perspectiva, né, de elevação da taxa de juros, o mercado forçando isso, ficamos aí de novo presos, né, a esse mercado, né, na composição da dívida pública. E assim, é impressionante, né? A gente teve ali no período do Covid, uma taxa de juros chegou a 2%, né, a taxa Selic chegou a 2%. Parecia, né, ali que, bem, agora vamos fazer o rentier a eutanásia do rentista, para usar o termo do Keynes, né? A eutanásia do rentista, né? Da taxa de juros 2%, vamos matar o rentista. De novo, a taxa de inflação subiu de novo, o Banco Central rapidamente olhando um choque, né, externo, um choque de custos, né, rapidamente elevando a taxa de juros, né, chegando a taxa de juros mais de 10%, de novo, taxa real elevada. Recompusemos todos os mecanismos de indexação financeira, financiarização da economia brasileira, e voltamos a essa situação que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Então, eu acho que temos aí grandes desafios. Voltamos, né, de alguma forma, voltamos a velhos desafios que nos eram colocados no recente passado, do presente, né? Como resgatar, né, como resgatar a nossa moeda, né, e como abrir o espaço de política para a gente poder fazer umas políticas minimamente desenvolvimentistas nesse país. Muito, muito bem. Já estamos no final. Foi muito rica a discussão e eu queria saber se algum de vocês, Daniela ou Manfred, querem fazer suas considerações derradeiras. Eu só queria fazer Daniela, faz favor. Quer falar primeiro? Não. Não, porque um pouco engatando no que o Luiz falou, uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que como que era o padrão, né? Quando até tem os artigos do Ocampo, que eu acho legal a expressão dele, né? O policy maker e o policy taker, né? Então, quando a política monetária, né, no centro, nos países envolvidos, ela é restritiva, a gente tem que também elevar a taxa de juros, né? Dado o nosso diferencial do prêmio de liquidez da nossa moeda, então é a procíclico, né? Ao invés de ser contracíclico. Acontece que agora, né? E que situação a gente está? A política monetária agora, nos países envolvidos no centro, é o quê? Tá de redução da taxa de juros. Então, assim, é um momento do ciclo, né, que é favorável à periferia, no sentido, então, que a gente não precisa aumentar a taxa de juros. E aí, agora, a apreensão para aumentar a taxa de juros não está vindo de fora. Então, toda a nossa discussão, né? Por quê? Olha, aquilo, eu já tinha falado, né, da coisa da hierarquia, da relação, mas agora, aí eu esqueci
de mencionar isso. Agora que o Luiz falou, vamos ganhar nosso espaço de política. É maluco esse negócio, né? Então, a minha questão é essa: o que fazer? Será que o novo presidente do Banco Central, professor, será que ele vai ter uma solução para isso? Eu acho o seguinte, que às vezes a gente não leva em consideração o fato de que todo o mercado está armado contra as políticas, o risco de uma política econômica mais expansionista. Então, é isso que está provocando essa reação esquisita, porque nós deveríamos, na verdade, nos beneficiar da queda da taxa de juros americana, que é a que nos importa. Mas nós não estamos fazendo Exatamente, isso. exatamente. Ao contrário. Por quê? Porque você tem esse conjunto de expectativas, os expectativas dominantes, que estão informando que, na verdade, há um risco fiscal muito grande, então não pode baixar a taxa de juros. Então, eu vou, lamentavelmente, muito boa essa discussão. Agradeço muito a vocês, Luiz Fernando, Manfred e a minha querida amiga Dani, né, que está lá refugiada na Suíça. Então, quero mandar um abração para vocês, agradecer muito e talvez a gente possa se encontrar de novo, porque me passou pela ideia fazer uma outra live falando só dos mercados futuros, certo? Só dos mercados. E aí eu vou convidar vocês de novo, tá bom? Tá certo. Obrigada pelo convite. Obrigado, professor. Sempre ótimo poder debater. Eu que agradeço vocês pela paciência que vocês tiveram comigo com essa atrapalhada que eu arrumei aqui com o meu celular. Tá? Mas deu certo. Tá Deu bom. certo. Felizmente. Beijo. Tchau. Todos aí. Abraço, professor. Um abraço. Um abraço, Luiz Fernando, e um beijo, Daniel.